Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez. Sou Álvaro Augusto Dozudic e esse é o seu programa Vida em Harmonia. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um amigo, uma pessoa extremamente capacitada, nosso amigo, doutor, professor José Luiz Pires Camacho. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Álvaro. Agradeço imensamente pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, antes, eu vou falar uma coisa bem resumida desse camarada que está aqui, que só o currículo já demoraria o programa inteiro, mas vamos lá. Então, a formação em Engenharia Química pela Escola Politécnica da USP, desenvolveu mestrado e doutorado na mesma instituição em Engenharia Química. Atualmente, há 30 e tantos anos, continua como 34 anos como docente nessa área na USP. É formado em psicanálise com abordagem transpessoal, pertenceu ao Núcleo de Desenvolvimento Humano, sediado em Jundiaí, onde desenvolveu trabalhos terapêuticos com grupos de psicanálise. Pertenceu ao Grupo de Pesquisa em Psicoterapia Cognitiva Analítica da UFESP, é pesquisador na área de metafísica e de teoria quântica, além de radiônica e radiestesia, tendo ministrado diversas palestras e cursos sobre os assuntos. É professor titular da pós-graduação em Gestão de Terapias Integrativas e Complementares há 15 anos lá no IDEPS. Isso para a gente resumir, né? Professor, antes de mais nada eu vou te chamar de você, né? Por favor. Nós somos amigos. Sim. E assim, só que você é meu amigo, mas aqui eu não perdoo. Aqui o chute é logo acima da medalhinha. Vamos lá. Então, primeira coisa, como você é um estudioso nessa área de radiestesia, e eu faço questão de fazer essa pergunta para todo mundo dessa área que vem aqui. Quem balança o pêndulo? É uma coisa interessante, né? Atualmente, o que a gente entende por essa questão da radiestesia e quem balança o pêndulo é como se fosse assim. Nós nos tornamos um amplificador de frequências captadas do ambiente. A gente interage com um monte de frequências. Agora nós estamos conversando aqui e estão sendo irradiadas várias frequências e de diversas modulações e nós estamos interagindo com todas elas. Elas viajam no tempo e no espaço. E dessa maneira, o que se tem como uma forma de se explicar esta característica, essa questão, é de que nós captamos essas frequências, essas radiações que são naturais de objetos, de pessoas, de situações, enfim, que estão ao nosso redor e nós passamos esta frequência, essa vibração. Na verdade, é uma integração, o pêndulo é uma integração da gente com a frequência e o pêndulo apenas amplia esta frequência captada. Tem alguma coisa a ver com o nosso inconsciente coletivo? Com certeza, não tenho nem dúvida disso. O inconsciente coletivo ele é recheado de informações e é com essa interação que acontece. Não é o demônio, não, não é o ET, também não é nada disso. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que fazemos isso por ampliação de uma frequência captada. Então não precisa ter medo. De jeito nenhum. Tá bom. Bom, Zé Luiz, me conta uma coisinha. Você é professor lá do IDEPS há muitos anos. Sim. Já forneceu palestras, já ministrou cursos. E eu sei que atualmente existem alguns cursos ali disponíveis a quem precisar. E eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá. Então, eu numerei com alguns aqui. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Vamos lá. Então, primeiro curso, Numerologia Pitagórica. Numerologia pitagórica é algo muito interessante, inclusive é uma coisa muito interessante porque quando se fala em previsões e coisas assim, as pessoas falam, você joga búzios, joga tarô, enfim, é meio subjetivo, mas tem numerologia também. Isso tem conta, então é mais... ter uma credibilidade mais racional. Maior. Exatamente. Então, é assim, a numerologia ela começou com Pitágoras, na verdade, um pouco antes até com Aristóteles, e eles propunham que tudo é números. Se a gente observar, nós convivemos com números o dia inteiro.
que horas são, a que horas que você chega, quanto tempo leva para eu chegar até lá, quantos quilos eu peso, qual é o seu saldo no banco. Ou seja, você vai no supermercado, eu vou comprar 1 quilo de feijão, mas eu não tenho dinheiro para tanto, e assim por diante vai. Nós convivemos com números o tempo todo, tanto para Pitágoras quanto para Aristóteles, mas Pitágoras que foi que efetivamente conduziu essa questão de utilização dos números de uma maneira mais racionalizada. Os números regem a gente e a gente é regido pelos números. Então vamos dizer assim, não é axiologia. Não. São interpretações que vem da época de Pitágoras, proposta pelos gregos, pelo grego Pitágoras, mas também pelos gregos, em cima de sincronicidades, buscando agora Jung, buscando sincronicidades entre aquelas frequências numéricas e fatos que eram observados. Quer dizer, então pode haver alguma interpretação um pouco diferente de um para o outro, alguma coisa assim, mas no fundo, o centro tem que ser sempre a mesma coisa. Exatamente. São cálculos exatos. Cálculos exatos. Muito interessante que você comentou. O alicerce é o mesmo. Isso. Agora, as paredes que eu vou levantar... Cada um pinta de uma cor. Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos começar um negócio um pouquinho mais complicado aqui. Psicossomática e metafísica. Psicossomática e metafísica, algo muito interessante. Psicossomática. O psiquismo interferindo no corpo, no somático. O Pierre Marty, um grande pesquisador dentro dessa área, ele propôs o seguinte, que depois foi confirmado por uma série de outros pesquisadores, inclusive neurologistas também já adotam esta postura, de que o que se passa na nossa mente tem uma contrapartida no nosso físico. Isso porque nós temos dentro da gente uma representação ideativa de quem nós somos. E a partir desta representação ideativa, o que a gente tem como resultado é algo me perturbou no meu mental. Se algo me perturbou no meu mental, significa que uma representação que eu tenho de mim mesmo vai manifestar essa disfunção, este desconforto no nível físico. Pulando um pouquinho, mas só para ver se a gente entende, que o professor é você. Imagina. Você tem um curso de interpretação de sonhos segundo a psicanálise. Isso. Isso que você acabou de dizer não tem alguma coisa a ver com essa interpretação de sonhos? Boa, muito, muito a ver. Porque os sonhos, eles estão simbolizando elementos do nosso psiquismo. Uma das coisas que a gente abomina em interpretação de sonhos são aqueles livros prontos. Tá. Isso. Você sonhou com isso, significa isso. Não. Cada pessoa tem uma simbologia muito própria que foi adquirindo ao longo do tempo e construindo no seu inconsciente pessoal. Portanto, se a gente falar maçã, cada pessoa vai ter uma interpretação a respeito de maçã. Não é a mesma. E a partir desta interpretação, dessa simbologia que a pessoa tem como maçã, isto traz um significado e uma manifestação na pessoa. E bem linkado ao que você fez, justamente esta simbologia toda que eu tenho vai, através da psicossomática, se manifestar no nível físico, com certeza. E vai servir como uma ferramenta de terapia. Exatamente. Não é isso? Inclusive, a gente diz o seguinte em psicossomática: não deixe de lado o sintoma e aprenda com a doença, porque você aprende muito sobre você. Porque como o IDEPS, o intuito dele é fornecer cursos, ministrar cursos que de uma maneira ou de outra auxiliem o trabalho do terapeuta. Exato. Quer dizer, a pessoa, porque assim, cada cliente é um cliente. Então, tem aquele que é mais místico, que procura até vieses não muito confiáveis. Sim. Mas tem aquele pessoal que realmente está com problema, está precisando, não está lá para saber com quem vai casar, se vai acertar na loteria, não é nada disso. São coisas mais sérias. Sim. Então, acho que essas ferramentas, esses cursos que o IDEPS ministra, são de extremamente importância para que possa
consubstanciar a consulta desse terapeuta, não é isso? Exatamente. Todas essas ferramentas permitem com que a gente possa conhecer a outra pessoa. E não de uma maneira que não seja... eu vou até colocar o termo, científica. Tá. Né? Então, por exemplo, outro curso aqui, psicanálise de contos de fadas. Isso é uma bobagem. Porque Três Porquinhos, sei lá, Cinderela, o que eu tenho a ver com isso? O que nós temos a ver com isso? Pois é, o que a gente tem a ver com isso? A gente cresceu ouvindo e a gente ainda ouve contos de fadas. E nos contos de fadas tem um autor chamado Bruno Bettelheim. Ele fez um estudo muito interessante dos arquétipos que estão traduzidos nos contos de fada. Se a gente observar, cada personagem, por exemplo, de Walt Disney, essas personagens todas, elas não têm todas as características, mas elas concentram uma. A boazinha, a má, o trabalhador, o desonesto. O herói. O herói, exatamente. A gente não tem uma figura que tenha todas as características reunidas nela. Ou seja, cada figura é um arquétipo especificamente. E a psicanálise dos contos de fada ajuda a gente a entender esses arquétipos, inclusive na nossa própria manifestação. A gente sabe, bastante gente sabe, que os contos de fadas eles foram adaptados para as crianças. Sim. Que muitos, na realidade, não são tão bonitinhos assim. Né? Então, a Cinderela, a madrasta, foi obrigada a dançar com sapatos feitos de ferro em brasa. Sim. As outras, as filhas, tiveram que cortar o pé para enfiar, enfim, coisas Sim. que não são muito palatáveis para as crianças. Sim. Isso é abordado, essa diferenciação de imagens, isso aí é abordado no curso? Claro, com certeza, porque, de novo, são símbolos que são muito significativos e têm uma carga emocional intensa para a gente conseguir trabalhar e observar estas manifestações nas pessoas. A gente acaba tendo um processo, aí já vou até colocar um outro termo da psicanálise, a gente acaba tendo um processo de identificação com essa simbologia e a gente acaba se vendo nessas coisas todas. Você tem um curso de... nem está aqui no programa, mas a gente sabe que você tem um curso de tarô também com base em psicanálise, Sim. em arquétipos, aquelas coisas todas. A pessoa, por exemplo, isso aqui não iria contribuir, já que nós estamos falando de arquétipo, de psicanálise de contos de fadas, de personagens, isso aí tem tudo uma coisa a ver com a outra, não é isso? Com certeza, a gente tem dentro do tarô uma quantidade de símbolos do cotidiano e que traduzem muito essa expressão desses arquétipos todos. Só para lembrar uma coisa, há muito tempo atrás a gente tinha os comerciais de cigarro. Tá, né? Sim. O poderoso, Sim. que fazia tudo e assim por diante vai. Né? A gente tem aí, por exemplo, o arcano 4, o imperador. Mas atualmente, olha que coisa interessante, o cigarro mata. Pois é, a gente tem aí um arcano que está associado, que é um sintoma secundário do imperador, que é o 13, 1 mais 3 dá 4, que é o arcano da morte. Ou seja, os arcanos, eles são arquétipos que são dinâmicos e eles se movimentam o tempo inteiro. E a mídia usa muito isso e nós temos representações no nosso mental muito grandes disso. Bom, eu vou deixar aqui, eu vou fazer uma heresia, cometer uma heresia aqui, porque o nosso tempo é muito curto. Sim. Mas eu vou pedir que você explique poucas palavras, Sim. se será possível, sobre o curso de física quântica. Que hoje em dia tudo é quântico, o pessoal, a gente escuta falar assim como ninguém na realidade sabe direito o que vem a ser física quântica, mas se usa. Sim. Né? Como é esse curso? Para que serve isso? Por que eu faço um curso de física quântica? Ok. Realmente, como você comentou, a palavra quântico está muito na moda. Né? Tudo é quântico e assim por diante vai. E, inclusive, uma das
coisas que a academia abomina, eu vou colocar assim, é o fato de algumas pessoas se apropriarem deste termo, mas nunca terem aberto, por exemplo, um livro de física quântica. Eu considero como um dos meus grandes heróis, uma das minhas grandes referências, Galileu Galilei. Ele diz assim, uma vez: se existem leis e elas não podem ser interpretadas, elas não servem para nada. Então, a ideia deste curso de teoria quântica é que a gente possa entender estas leis e, em função de uma situação, ou a grande mãe de todas as ciências, que é a filosofia, poder interpretar essas leis e trazer para o nosso cotidiano. Ou seja, aprender com as pequenas partículas e trazer, através de uma interpretação filosófica, que é o monismo idealista, esse comportamento que a gente vê no microcosmo e trazer isso para o nosso mundo macrocósmico. E poder entender também, vamos dizer, eu acho que serve como base para todos os outros cursos que nós enumeramos acima, não é isso? Para numerologia, psicossomática, radiestesia. Eu acho que tudo isso pode ser visto de uma maneira que é uma maneira mais atual, digamos assim, né? Afastando um pouco daquela coisa newtoniana de que a menor caminho entre dois pontos é uma reta. Sim. Hoje já está provado que não é. Exatamente. Né? Enfim. Bom, agora chegamos na cereja do bolo. Vamos lá. Falamos do passado. E agora nós vamos falar de futuro. Vamos lá. Então, o IDEPS, obviamente, ele se adequou a essa coisa de pós-pandemia. O pessoal procura muito agora coisas online. Nós estamos, todos esses cursos estão à disposição online, aquela coisa toda. E nós temos uma grande novidade para 2023. Exatamente. Né? Que é o curso de Cabala ou Cabalá. Sim. Pronto. Eu paro aqui e o resto é com você. Ok. O que, afinal, primeiro, é Cabala ou Cabalá? Segundo, o que é? Ok. Para que serve? A palavra é sua. Vamos lá. Vamos lá. Então, se a gente pegar em termos da linguagem hebraica, é Kabbalah. Tá. Né? Kabbalah, inclusive, né? Porque termina Porque com tem H. Sim. Agora, popularizou-se como Kabbalah e ficou. Né? A ideia deste curso, a Kabbalah e a mobilização de arquétipos, é a gente entender, é uma introdução efetivamente a Kabbalah. Porque eu tive um mestre, eu estudei durante 13 anos, todo final de semana eu tinha uma aula do dia inteiro com um grande mestre de Kabbalah. Ou seja, é mais que uma vida. O curso não vai demorar 13 anos. Não, com certeza. São 6 meses em que a gente discute os fundamentos da Kabbalah. Vou utilizar o termo aportuguesado. Para a gente entender. É uma coisa muito interessante que traz nossa Constituição, elementos pessoais. Por exemplo, o pilar central, a gente tem o espírito, a alma, a personalidade e o corpo físico. Então, o espírito, para chegar na alma, ele passa pelo conhecimento. Ele recolhe conhecimento e transforma-se numa alma. A alma precisa de uma expressão, que é a personalidade, e essa personalidade precisa de um corpo físico. Então, isso a gente constrói na árvore da vida, na Kabbalah, com várias outras características que alimentam, por exemplo, a personalidade, alimentada pelo pensamento e sentimento. Né? A alma, ela é alimentada pela vontade e pelo amor. Aí a gente tem sabedoria, tem inteligência e assim por diante vai. E em termos práticos, assim, para que serve? Eu monto a árvore da vida, e aí? Aí a gente vai entender um pouco mais da gente, onde estão as nossas habilidades e as nossas deficiências. E poder consertar. Exatamente. E dá tempo. Dá tempo de consertar. Dá tempo de consertar. E você fazendo esse curso, vamos dizer assim, você sai com essa habilidade, digamos assim, de poder montar essa árvore e entender o que ela significa, aquela coisa toda? Exatamente. A gente tem a possibilidade de entender a árvore, de entender cada elemento da árvore e os caminhos que unem esses elementos da árvore, que são as passagens que são muito interessantes, e essas passagens estão intimamente associadas com o alfabeto hebraico e com os arquétipos do tarô. Com o arquétipo do tarô também? Também. Agora me diga uma coisa,
o alfabeto hebraico, ele serve, a letra também serve para número. Sim. Não é isso? Tem um significado. Sim. Então, tanto é que o pessoal diz que na Bíblia vai ter a chegada do anticristo, Sim. que e o número da besta é o número 666. Sim, sim. Se a gente for por alfabeto hebraico, a rede mundial, a web, a Word, sim. é www. É 6. Então, sim. é sinal que já chegou. Porque Sim. a internet é 666. Sim, exatamente. Mas não é por aí que a gente Com certeza. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Agora, claro, a gente está brincando um pouquinho para. Sim, claro, pela uma descontraída. Mas, pelo que você está dizendo, gozado, dá para a gente fazer uma linha de pensamento de todos esses cursos. Sim, né? sim. Estão todos ligados, porque a Cabala trata também de números, trabalho de cálculos, claro. como a numerologia pitagórica, ela interpreta ou tem acesso, né, ou trabalha com o emocional, com o espiritual, como a psicossomática e a metafísica. Tem coisas que extrapolam a nossa realidade, no caso, que entra a física quântica e entra a radiestesia, radiônica, né? Até o conto de fadas, quando se trata de arquétipos. Com certeza. Cada uma das esferas que compõem, são 10 esferas que compõem a árvore da vida, mais uma 11ª, que é a esfera oculta, que é da arte, que é do conhecimento. Cada esfera se compõe de um arquétipo. Cada uma delas se compõe de um arquétipo. Um arquétipo com características muito próprias. Que cada um vai ter o seu. Quer dizer, cada árvore é pessoal, não é uma coisa para todo mundo, digamos assim. É algo assim. Existem elementos fundamentais em cada esfera. Agora, como é que a gente lida com cada um desses elementos? Aí é que traz a característica da individuação. Então, vou dizer, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Então, você é tratado de uma maneira diferente. Ponto. Sim. O que eu posso fazer? Quando eu faço esse curso da Cabala, eu me habilito a poder montar essa árvore do meu paciente, do meu cliente, digamos assim. Por exemplo. Sim. Baseado nisso, eu também posso utilizar os arquétipos. Sim. Posso utilizar o tarô, sim. Vamos dizer assim, e as ferramentas com as quais eu já venho utilizando normalmente. Sim, e uma curiosidade, a árvore ela é montada em 4 níveis, terra, fogo, água e ar. Ou seja, se a gente pensar as 4 funções junguianas, sentimento, pensamento, intuição e sensação. Que são os 4 elementos também que aparecem no tarô, no Exatamente. Mago, aquela coisa toda. Que se repete. Se repete. E até no Feng Shui, né? Com certeza. Bom, é gozado isso aí, né? A gente... É que antes do programa eu e o professor estavam discutindo as coisas da vida e a gente tem sempre uma coisa está relacionada com a outra. Com certeza. Esse curso de trabalho já tem alguma data, assim, vai ser em 2023. 2023, já tem uma previsão de se vai ser logo? A gente espera que seja muito logo, muito breve, com certeza. Bom, então, gente, só para ensinar que a gente está falando tanto aqui, vai acabar esquecendo que esses cursos são fornecidos, né, ministrados pelo IDEPS. Nós temos ali todas as informações. Por favor, se quiserem entrar em contato, tem o nosso site www.ideps.com.br. Vocês podem ligar também ou acessar nosso WhatsApp, que é o 982722121. Sempre vai ter alguém disposto a lhe dar toda a informação e dar toda a tranquilidade para que você possa desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Professor José Luiz, infelizmente o nosso tempo é muito curtinho, né? É programa para a gente ficar aqui, como diz o outro, mais de hora. Com né? certeza. Agarrar na conversa. E eu só tenho que te agradecer por você trazer os seus conhecimentos. É uma pessoa extremamente simples, que mostra as coisas de uma maneira muito tranquila, expõe de uma maneira muito tranquila. Muito obrigado pela sua presença. Vamos aguardar os seus cursos. Esse cabalo estou dentro. Ok, vou fazer. Vamos lá. Vamos fazer mais um curso juntos. Pessoal, este foi mais um programa Vida em Harmonia. Agradeço a audiência. Professor, mais uma vez, obrigado. Se você quiser
se despedir. Mais uma vez eu agradeço a você e a Sônia pelo convite que me fizeram e agradeço a todas as pessoas que estejam ouvindo a gente. Com toda certeza. Tchau, pessoal. Até.